Se tem uma coisa que não retrocede, meus caros, e olha que eu conheço várias coisas que dificilmente vão retroceder. Mas se tem uma coisa que eu posso afirmar com absoluta certeza, que não retrocede, são os privilégios femininos. Isso não acontece. Por isso que eu propus, já que não tem como você negociar com o sistema, eu propus que nós, homens, nos alertemos e abandonemos os relacionamentos. É a única saída, meus caros. A única saída. Logicamente que o sistema ele já não parou mais no relacionamento íntimo. Eles são espertos. Eles estão espalhando os tentáculos para qualquer tipo de ação. Então, você, numa empresa que está trabalhando com mulheres, você corre risco. Toda interação todo lugar onde houver interação com mulheres, os homens correm risco. Infelizmente, nesse caso, é mais difícil de se bolar métodos de escape. Tem algumas coisas para minimizar, mas não é simplesmente eu não vou me relacionar com mulheres, não vou casar, que seria o caso das outras leis mais pesadas, né? E divórcio, alienação parental e outras coisas. Então, não tendo relacionamentos sérios e não tendo filhos, vocês escapam da maior parte. Agora, por que existe ainda na sociedade homens que apoiam o endurecimento de leis contra os próprios homens? Por que existe isso? Lógico, vamos tirar de lado os feministas. Os feministas, eles são ideologicamente já perturbados pela ideologia. Mas os outros homens, o que explica isso? Explica uma das coisas que eu já falei aqui, que é o cordão umbilical que os unem às suas mamãezinhas, que eram mães razoavelmente boas, honestas, suas vovozinhas que faziam mingau. Então eles projetam o exemplo dessas mulheres nas mulheres de agora, que são completamente malucas e intoxicadas. Mas há outro fator, meus caros, que se vocês procurarem a fundo, vocês vão descobrir sobre homens que ficam dizendo que, os caras que se arrebentem, tem que se criar mais leis, porque acontecem certas coisas em um casamento. Reparem em algo que vocês vão descobrir. São homens que tiveram problemas com os pais.
Os pais não chegaram a entrar em um divórcio e sofrer alienação parental. Não. São mais de tempos mais antigos. Os pais sumiram, abandonaram a mãe, ou a mulher, os filhos. E aí o que acontece, senhores? Essas crianças, meninas e meninos, quando eles viram adultos, eles mantêm um rancor e um ódio contra a figura masculina. Eles querem se vingar, eles querem que as leis punam, mesmo que erradamente, qualquer homem. Porque eles têm esse sentimento de vingança pelo abandono dos pais deles. Eles não sabem diferenciar, eles não têm um raciocínio lógico de saber que o pai deles é um homem, mas os outros homens são outros homens. Nós precisamos saber diferenciar as pessoas. Quem não sabe fazer isso é um jumento. É um jumento em forma de ser humano. Parece que nós estamos sendo tomados por jumentos aqui no YouTube. A pessoa que tem problemas, como o pai ausente, tem problemas psicológicos, ela tem que procurar se tratar. Procure ajuda especializada. Vai tomar remédio. Não queira despejar o seu rancor em todos os homens, esquecendo que as mulheres atuais não são iguais às mulheres de antigamente. Eu estou cansado de falar isso aqui. Esse é um problema dos cavaleiros brancos, por exemplo. Tiveram mamãezinhas legais, vozinhas legais, e aí eles projetam essas mulheres de antigamente nas mulheres atuais. Eles não percebem que as mulheres mudaram. Então é triste de ver isso. É triste de ver os próprios homens indo a favor de privilégios insanos femininos. Eu começo a pegar raiva desses caras. Eu vou trazer uma notícia aqui que pode gerar repercussão no Brasil. Não acredito, mas isso demonstra que, apesar de países estarem sumindo do mapa na questão de população, os políticos e os rancorosos contra os homens estão fazendo mais leis a favor das mulheres. Agora vem lá da Itália, que está virando um vazio. Proposta de lei na Itália institui prisão perpétua para feminicídio. Por que todo esse punitivismo? Só para um lado. Isso claramente é algo, além da ideologia feminista, é algo de rancor contra a figura masculina. Porque daí alguns vão dizer, não, mas é só não cometer feminicídio que não tem problema. Mas os idiotas não sabem que isso é uma porta de entrada para outras coisas. O que aconteceu quando criaram a Lei Maria da Penha?
eu escutava homens dizendo o seguinte: é só você não bater na mulher que você não é enquadrado na Lei Maria da Penha. Só que os jumentos não imaginaram as denúncias falsas, que segundo o CNJ é de 90%. Eles não imaginaram isso. Eles não imaginaram que a coisa da violência doméstica sairia apenas do âmbito físico, de um tapa, um soco, um empurrão, e criaria um rol de crimes relacionados: violência psicológica, violência patrimonial. Agora até tem projeto de violência espiritual. Medidas protetivas cada vez mais insanas, sem ao menos ouvir a voz do homem que está sendo acusado. O homem é botado para fora de casa sem ele saber o que está acontecendo. E aí, é só não bater em mulher que não acontece nada? Então, são portas que eles vão abrindo para propor cada vez coisas mais absurdas, até que chegue um ponto em que você acha que tá escape. Não, eu não estou namorando, não estou casado, mas de repente você pode ser alcançado. Até vai chegar um ponto que até uma crítica às mulheres poderá ser crime. Não precisa ser ameaça, injúria, calúnia. Não, uma crítica é crime. E aí, como é que nós vamos ficar? Uma mulher numa loja vai te encher você de desaforo e você ter que virar as costas e ir embora? Então, apesar de tudo isso, eu vejo progresso. Se não fosse esses caras aí, nós estaríamos muito mais para frente, como eu disse para vocês. Mas mesmo assim eu vejo progresso. Vocês viram aí que o carnaval está fadado ao fracasso. E aqui eu tenho uma proposta aqui, que é de uma lei da Itália, que institui prisão perpétua para feminicídio, que é liderado pela primeira-ministra Giorgia Meloni. O ministro da Justiça, Carlo Nordio, descreveu a iniciativa como um resultado histórico, enfatizando a relevância de reconhecer o feminicídio como um crime autônomo no direito penal. Quer dizer, a Itália está tropeçando nas pernas na taxa de natalidade, na economia, mas ela está preocupada com o feminicídio. Como se fosse uma epidemia, uma pandemia lá na Itália. Duvido. A proposta de lei busca não apenas resolver questões técnicas, mas também chamar a atenção para um problema que está se tornando cada vez mais evidente nos últimos anos. Ah, óbvio, para eles o problema sempre aumenta, né? Sempre aumenta. Nunca diminui, sempre aumenta.
E a legislação ainda prevê o aumento das penas em casos de maus tratos, ameaças, pornografia de vingança, especialmente quando motivados por discriminação ou ódio contra as mulheres. Engraçado, né? O ódio contra as mulheres, né? E o ódio contra os homens, onde é que fica? As mulheres podem destilar assim, ó, todo o veneno de misandria contra os homens, que não acontece nada. Até livros são publicados contra os homens. Mas isso não existe. Existe só a misoginia. A misandria não existe. Então, meus caros, vamos seguir aquelas premissas básicas? Vocês não esqueceram. Quem não sabe ainda. Não casamento, não relacionamento sério, sob hipótese alguma, sem filhos e sem transferência de renda. Caso algum de vocês consiga um contatinho, é perigoso, já falei aqui, mas eu sei que muitos não vão deixar de fazer isso. Caso vocês arrumem um contatinho, parem de gastar horror de dinheiro com esses contatinhos. Nada de viagens, presentinhos. Porque cuidado, porque essas coisas, quando se tornam públicas, elas podem virar uma união estável. Então, se vocês começam a gastar muito aí com esse contato de vocês, viagens, presentes, e começarem a chegar ao público, isso pode se tornar uma união estável. E aí vem uma aproveitadora e coloca vocês aí a gastar dinheiro com um advogado. Então era isso aí, senhores. Lá na Itália já estão querendo colocar prisão perpétua para o feminicídio. Eu sempre disse aqui, ó, se você quer combater o crime, você tem que combater o crime geral. A pessoa cometeu o crime capital, prisão perpétua. Não interessa se é mulher ou se é homem. A vítima. Agora, se a vítima é mulher, aí e o autor é homem, é prisão perpétua para o homem. Se a vítima for homem, aí não é prisão perpétua. O que é isso? Então, eles não estão interessados em diminuir a criminalidade geral. Eles estão interessados em cercear os homens. Tudo isso faz faz parte de um plano de ir fechando todos os espaços, até que chegue uma altura em que os homens estejam totalmente amarrados. Bom, mas também será o fim da sociedade. Ainda bem. As coisas já estão despencando e com eles ajudando, vai despencar mais rapidamente ainda. Porque não está vindo novas gerações mesmo. Então, eles que empilhem leis e aí acaba tudo de vez. Terminamos com isso. Terminamos com essa palhaçada. Era isso aí, meus caros. Até mais.